Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia, que bom que você está aqui nesta manhã com Deus. E hoje a Arca da Aliança está posicionada em Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 10. Falando de Jesus, Paulo escreveu: pois quanto a ter morrido, Cristo de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando nós olhamos para Jesus, a gente não faz ideia do que Jesus abriu mão para se fazer homem. Como que eu vou colocar isso? Imagina, por exemplo, cada um tem a sua nacionalidade. Nós somos brasileiros. Imagina você sair do Brasil, ir para a China e assumir a cidadania chinesa, e ao assumir a cidadania chinesa, você tem que renunciar à cidadania brasileira. Nunca mais você será chamado de brasileiro, porque você agora é chinês, você assumiu outra cidadania. Imagina você tem seu pai e sua mãe natural e resolve abdicar da paternidade, da maternidade natural, ir para um ir para um orfanato e ser adotado por uma outra família. Nunca mais você vai ser chamado da sua família natural. Imagina você, difícil a gente... Imagina você, tem o teu corpo natural, tem o teu físico natural, aí você vai e faz uma operação plástica que muda completamente a tua face. Nunca mais você vai ter aquela face que você tinha antes de fazer aquela cirurgia. É difícil a gente tentar explicar isso. Mas quando a gente lê João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Nós estamos falando do Deus Trino. 3 pessoas em uma só, numa única substância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Espírito. Espírito. Mas num dado momento, Deus, o Pai, o Filho fica do lado, mas Deus, o Pai, ele toma uma decisão. Ele diz assim: eu vou criar o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Um homem que tem corpo, um homem que está suscetível à morte, um homem que vai precisar passar por uma provação, porque se ele não passar por aquela provação, a sua identidade não é confirmada. Um risco. A criação do homem foi um risco para Deus. Podia dar tudo errado. Aí Jesus, que está do lado do Pai, olha para aquilo e diz assim: Pai,
Se o homem é para ser a tua imagem, eu quero ser esse homem. Ele toma uma decisão de descer do céu, de assumir a forma humana, de ir até a morte da cruz, de ressuscitar ao terceiro dia e de voltar para o Pai. Só que quando ele volta para o Pai, ele volta como homem. Ele não volta mais como verbo. Ele morreu de uma vez para o pecado, mas agora ele vai viver para sempre no formato humano. Ele vai olhar para o pai dele, e o pai dele é espírito. Ele não é mais espírito como o pai. Ele tem agora um formato humano. Ele olha para o homem, e o homem é carne. Mas ele não é carne como o homem, porque ele tem o espírito do Pai. Então ele está no meio do caminho. Ele tem uma parte que ele é homem e ele tem a outra parte que ele é Deus. Alguém pode dizer, mas que bom. Mas para ele abriu mão de ser só Deus. Para ser homem. Ele ficou no meio do caminho. Ao mesmo tempo em que ele é Deus, ele é homem, mas ele não pode dizer eu sou Deus como meu pai no sentido da forma física. É difícil explicar isso. Mas ele abriu mão daquela condição natural que ele tinha para assumir a forma humana. E aqui, quando lemos o texto de Paulo, ele diz: ele morreu para o pecado, de uma vez por toda. Ele veio pagar o preço. Isso lhe custou muito. Isso lhe custou aquela hora tenebrosa, quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Quando ele estava assumindo a pecaminosidade de toda a humanidade sobre ele. E o juízo de Deus, a ira de Deus estava caindo sobre ele. E ele morreu. Mas ao terceiro dia, a sua santidade, a sua pureza foi confirmada por Deus o Pai. E o Pai tira ele do túmulo, reconhecendo que o sacrifício foi feito, que o juízo foi satisfeito, que ele levou sobre si a ira da humanidade. E Deus não tinha mais nada contra aqueles que creram em Jesus. E aí o texto diz assim: agora, quanto a viver, ele vive para Deus. Jesus consuma a obra, vem ao Pai, e em humildade ele, como homem, diz ao Pai: está consumado, a tua ira está satisfeita, o teu rebanho está comprado, o teu povo está adquirido. E agora nós vamos viver nesta condição. Eu na condição de verdadeiro homem, como também sou verdadeiro Deus. Mas comigo eu carrego os meus irmãos, que eu não envergonho de chamar eles os meus irmãos, porque eu os coloquei na mesma posição que eu estou. Agora, o mesmo amor com que o Senhor me amou, ame eles também. Que coisa extraordinária é a salvação de Deus. Pai, nos ajuda a entender o mistério da salvação. O grande amor que o teu Filho teve por nós, de renunciar à posição original que ele ocupava, sendo Espírito junto contigo, para se fazer carne junto conosco e se tornar o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Aquele que está no meio do caminho. Não é mais tão somente Deus, porque ele é homem, mas não é tão somente homem, porque ele é Deus. Ele satisfaz a ti, está contigo, ele satisfaz a nós, está conosco. Muito obrigado, Pai. Te somos gratos por tão grande mistério. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.
Agora vamos para o verso 11, aonde vamos colocar o altar de ouro. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora vem o desafio. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Bom dia. Agora vem o desafio. Olha só, o verso 10 diz: quanto a ter morrido, de uma vez para sempre Jesus morreu para o pecado. Agora vem o desafio para nós. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como é que nós vamos entender isto? Como vamos entender isto? O pecado, quando a gente fala do pecado, o pecado em nós, a gente pensa sempre no pecado assim: não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Sempre na ótica desses mandamentos. Mas o pecado, ele é mais profundo do que esse rótulo. O pecado é uma disposição interna da gente viver sem Deus, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Pecar é fazer a nossa vontade, não a de Deus. Quando a gente abre em Gálatas e ele fala das obras da carne, ele dá uma lista de quais são estas obras. Se a gente pegar aquela lista, a gente encontra, por exemplo, vamos pegar uma que é mais comum entre nós: a ira. A ira é uma obra da carne. A ira é uma explosão de um descontrole emocional. A ira, ela é muito rápida. Quando alguém aperta um botão, a gente explode. A ira é como uma mina armada. Às vezes basta um olhar, a pessoa olha de um jeito diferente e a ira já sobe. Ela é como a erupção de um vulcão. Quando você percebe, já foi. A ira é muito rápida. E a ira é uma obra da carne. É uma forma da manifestação do pecado. Aí vem Paulo e diz assim: se considere morto para a ira e vivo para Deus. O que é considerar morto para a ira? É que quando Jesus foi para a cruz, ele carregou sobre si o pecado da humanidade e resolveu o pecado. Acabou. Está consumado. E a ira é uma manifestação deste velho homem em nós. Aí Paulo diz assim: quanto a ter morrido, ele diz no verso 11: assim também se considere morto para a ira. Quer dizer, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, quando a ira chega, você não libera ela. Você não solta ela, você não manifesta ela. Você se considera morto para ela. Você sabe que a tua ira está dentro de você. Mas você olha para ela e diz assim: apesar de você estar dentro de mim, você não vai dominar a minha atitude.
Você não vai comandar os meus atos. Eu não vou permitir que você extrapole o limite. Observa um detalhe. As nossas emoções, e a ira é uma manifestação de uma emoção de forma desgovernada. As nossas emoções, elas são como as ondas do mar, ou como uma panela de pressão. O que é uma panela de pressão? À medida que a pressão vai aumentando dentro da panela, tem aquela válvula de escape. Ela vai soltando a pressão para a panela não explodir. As nossas emoções é um ajuste interior, é um ajuste interior para a gente não explodir, porque nós somos carne corruptível. Então, quando a ira começa a explodir dentro de nós, nós temos que soltar a válvula. O que Paulo fala soltar a válvula? Considerar morto para aquilo. Quer dizer, eu não vou deixar que isso extrapole de mim. Então, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um limite para o mar. E a Bíblia diz, e observa isso, a Bíblia diz que quando Deus criar novos céus e nova terra, o mar não vai estar lá. O mar nunca mais vai existir. Aí você olha para o mar e fala, por que Deus não quer o mar na nova terra? Porque o mar tem a onda, e a onda fica o dia inteiro, toda hora, todo momento, querendo avançar a praia. Se Deus permitisse, o mar engoliria a terra, porque ele avança para o lado da terra. E Deus diz assim, volta, e ele vai. Ele diz, volta, e ele vai. O mar, diante dos olhos de Deus, é como alguém em contínua rebelião. Ele vai e Deus chama de volta. Ele vai e Deus chama de volta. Quando chegar o novo céu e nova terra, ele vai falar, o mar não vou ter mais não. Porque eu já falei que o mar é para ficar no limite e ele tenta explodir, ele tenta avançar e eu tenho que ficar segurando. Então o mar é uma figura de alguém desobediente. A nossa emoção, ela funciona assim. Ela quer ir e a gente puxa. Ela quer ir e a gente puxa. Ela quer ir e a gente puxa. Agora, se a gente não entender que estas emoções negativas, elas são como o pecado querendo sair para fora de nós, e a gente tem que se considerar morto para isso, nós não vamos entender que a ira é algo que precisa ser tratado por Deus. Então nós temos que aprender a ter o domínio emocional para não permitir a ira extrapolar. Ela entra, ela inflama, mas antes dela sair de nós, a gente faz ela voltar ao seu lugar. E o que faz voltar ao seu lugar? A ira é uma manifestação de soberba. Segurar a ira é uma manifestação de humildade. A ira quer explodir, a humildade abaixa a cabeça. A ira quer rebater, a humildade faz você se colocar no seu lugar e levantar o outro. Então você, ao invés de olhar para a ira e deixar a ira se manifestar, você olha para a humildade e deixa a humildade tomar lugar da ira. Isso é considerar morto para a ira e humilde vivo para Deus. Pai, nos ajuda a entendermos que nós temos que enxergar o que é o pecado e como que ele trabalha dentro de nós, para a gente não deixar ele externar, não deixar ele sair, não deixar ele explodir, mas no domínio próprio, retê-lo, considerando-nos mortos para ele e vivo para Deus, para que o Senhor possa completar esta obra de redenção, ajustando as nossas emoções para termos a estabilidade emocional de estarmos diante de Ti e dos homens. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nosso café da manhã está no verso 14. Porque o pecado
não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós temos que entender isso, porque a gente confunde muito ser crente com a lei. Aqui estamos nós. Aí nós temos a lei. Aqui está a lei de Deus. E aqui está a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos a imagem de Jesus. Jesus, ele se torna o nosso modelo. E como Jesus se torna o nosso modelo, nós temos que aprender a ser igual a ele. Só que a gente quer ser o que a lei diz que devemos ser. A lei, Romanos capítulo 6. A lei, qual que é o problema da lei? A lei exige perfeição. A lei exige perfeição, mas o modelo exige um processo. A lei exige um processo. A lei é aliás, a imagem exige um processo. A lei exige a perfeição. Na lei é 8 ou 80, ou você é ou não é. No processo, você vai mudando para chegar lá. Você vai sendo transformado de glória em glória, de graça em graça. Só que a gente não quer passar por um processo, porque o processo exige que a gente saiba quem somos. O processo exige a gente olhar o pecado dentro de nós, porque o pecado não terá domínio sobre você, ou sobre eu, ou sobre nós. O que é não ter o domínio? Vamos pegar a ira de novo. A ira é uma obra da carne. O que acontece quando a gente fica irado? Olha só o que acontece. Quando a gente fica irado, a gente explode numa manifestação negativa do comportamento. A gente xinga, a gente detrata, a gente menospreza, a gente cria preconceito para com o outro. Isto é manifestação da ira. A gente se prevalece, a gente cobra. Tudo isso é manifestação de uma explosão de ira. Só que depois que a ira explode e o outro é machucado por causa da nossa ira, como perfeição, o que a gente faz? Não, eu não queria ser desse jeito. A gente dá desculpa. Eu não sou desse jeito. Não olha para mim pelo que eu fiz. O que a gente quer fazer? Quer maquiar o comportamento, porque a gente não aceita a ira. Então, quando a gente explode, a gente diz, olha, desculpa, mas eu estava muito preocupado, eu estava muito descontrolado naquela hora. A gente começa a dar desculpa. É como a gente dissesse assim para o outro, eu não precisava ter feito aquilo, mas eu fiz, mas eu não queria ter feito. A gente dá desculpa. Isso é
perfeição. O que é processo? Eu errei, pequei. Eu errei. A ira estava dentro de mim e eu não consegui controlar. Eu machuquei você. Eu pequei, eu errei. Isso é humildade. É você pedir perdão por aquilo que você fez, porque é processo. Você fala, eu fui longe demais. Eu pequei, eu sou culpado pelo que eu fiz. Eu preciso de um conserto. Eu preciso de um tratamento. Eu preciso mudar. Então você reconhece o seu erro. O pecado não terá domínio sobre você. Quer dizer, você olha para o pecado manifestado e você reconhece: eu errei, eu pequei. Eu não vou dar desculpa porque eu sei o que está dentro de mim e eu pequei. Eu preciso mudar. Eu preciso entrar no processo de santificação. Então, a ira, o pecado não ter domínio é como aquele alcoólatra que chega à conclusão de que ele de fato é alcoólatra e ele vai em busca de apoio. Ele vai em busca de socorro. Ele vai participar do AA, Alcoólicos Anônimos. Ele vai participar daquela reunião de tratamento. Ele vai manter um compromisso de nunca mais colocar um gole de álcool na boca. Por quê? Porque ele reconhece que ele precisa de ajuda. Ou então, o pecado não ter domínio sobre vós é como aquele que é drogado em cocaína e ele chega à conclusão que ele não consegue mais libertar o seu corpo. Então ele pede ajuda médica. Ele vai no lugar de tratamento. Ele precisa das outras pessoas para ajudar a controlar aquilo que ele não controla mais. Não ter o pecado sobre vós reconhece que nós temos alguma coisa dentro de nós que está em desconforme à lei, mas que na graça, buscando um modelo que é Jesus, a gente entra no processo ou no programa de santificação. E aí a gente descobre que a gente não vive mais naquele 880, naquele grau de perfeição requerido pela lei. Não. A gente fala, desde a minha mocidade eu pequei. Ou a gente diz assim, eu nasci em pecado. Ou a gente diz assim, olha, eu preciso de ajuda. Porque se você não me ajudar, eu não consigo me controlar, eu não consigo mudar. Então, quando nós reconhecemos o pecado, que o pecado não tem domínio sobre nós, nós vamos buscar ajuda. Seja ajuda do homem, seja ajuda de Deus. Ou dos dois, principalmente dos dois. Significa que, basicamente, é a ideia do alcoólatra. O alcoólatra precisa primeiro reconhecer que ele é dominado pelo álcool. Segundo, ele precisa buscar ajuda porque ele dentro dele não consegue resolver. Terceiro, ele tem que se submeter a um programa imposto pelo outro. E o programa imposto na santificação é de Deus. Então Deus diz, bom, já que você quer ser a imagem do meu filho, já que você entendeu que você precisa imitá-lo, vamos entrar no programa de Deus. Pai, nos ajuda a entender que o pecado não tem domínio sobre nós. Se isso é verdade, nos ajuda a entender, e isso é verdade. Nos ajuda a entender que se o pecado está tendo domínio sobre nós, é porque nós precisamos da ajuda de tua e da ajuda do nosso semelhante. Nos ajuda, Senhor, a entrar no programa de tratamento de Deus. Nos ajuda, Senhor, a moldar o nosso comportamento à luz da tua palavra. Nos ajuda a entrar no processo de santificação. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o verso 15 e 16 de Romanos 6.
E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Veja que coisa. Paulo diz que a gente tem que se considerar morto para o pecado. A gente detalha o pecado lá nas obras da carne de Gálatas. Ele cita: as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E aí, aqui diz: haveremos de pecar? Vamos escolher dentre aquelas obras da carne? Glutonaria. Glutonaria é o apetite desordenado por comida. E nós sabemos que a questão do peso é um dos problemas desse século. O peso, as pessoas estão comendo mal e estão engordando. A gente vê uma criança hoje de 6, 8 anos com um peso muito acima da sua estrutura óssea. Então, a glutonaria, ela é um pecado porque ela faz a gente se alimentar mal, e porque nos alimentamos mal, isso traz problema de saúde. Aí Paulo vem aqui e diz: haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele está dizendo assim: glutonaria significa que você vai comer do jeito que você bem entende. Aí você diz assim: o que me importa comer de qualquer maneira? Deus não olha para o corpo, Deus olha para o espírito, eu vou ser salvo. Então tanto faz o que eu como, o que eu deixo de comer. Eu não vou me colocar em disciplina para comer bem. Então você pega esta área da sua vida e você tira ela da presença de Deus. E você diz: eu como o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e eu não me importo com a maneira como isso está refletindo no meu corpo. Então você pega aquela área e ignora ela. Quer dizer, você sabe que aquilo lhe está lhe trazendo algum prejuízo, mas você não se interessa com o prejuízo que aquilo está lhe causando. Ontem eu estava ouvindo uma senhora dizendo que ela era aquilo que chama de falsa magra. Ela tinha um hábito alimentar e ela conta que o hábito alimentar dela fazia ela comer donut com Coca-Cola de café da manhã e hambúrguer na hora do almoço. Até que ela fez um exame clínico e constatou gordura no rins. E aí ela viu que ela era uma falsa magra, porque ela tinha um corpo magro, mas gordura no rins como se fosse gordo, como se fosse acima do peso. E quando ela pegou aquele diagnóstico médico, ela percebeu que se ela não mudasse a sua alimentação, ela teria sérias consequências na saúde.
E ali foi a chave de virada dela, ou seja, ela pegou o pacote de alimento, a maneira de alimentar que ela tinha colocado para longe dela, ela trouxe para o domínio dela. E ela olhou para o que ela estava fazendo e ela chegou à conclusão: eu preciso mudar. Ou seja, ela olhou, ela parou de olhar o 880 para olhar o processo de santificação. Ela disse: eu tenho que tomar uma atitude de me alimentar melhor e tudo que isso implica para melhorar a minha condição de saúde. Então, Paulo vem e diz assim: haveremos de pecar. E aí, glutonaria é uma forma de pecar. Vamos continuando na questão da glutonaria. Existem duas questões aqui que a gente tem que observar. A primeira é que o indivíduo ganha peso por um descontrole corporal, tipo um desequilíbrio hormonal. A falta do equilíbrio hormonal faz com que ele aumente o peso. Segunda condição, ele não tem um desequilíbrio hormonal, mas porque ele come mais do que ele gasta de energia, todo dia ele acumula um pouquinho, então ele aumenta o seu peso. Paulo vem e diz assim: haveremos de pecar? Não, não haveremos. Então, se não haveremos de pecar, nós temos que trazer aquilo que está trazendo prejuízo para nós sob o domínio da graça. É por isso que vem o fruto do Espírito. Quando Paulo cita aos Gálatas o fruto do Espírito, ele fala o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É o pegar isto que está fora do meu controle e trazer para dentro do meu controle. Como nós estamos falando da glutonaria, significa: eu vou agora em um especialista de alimento e ele vai dizer o que cabe a mim comer ou o que não cabe. E aí, quando ele der o cardápio, eu vou descobrir tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto e vou ter que aprender a comer. E tem coisas que eu gosto de comer que eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que fazer essa mudança, isso é um ato consciente. Então, quando nós estamos falando de andar com Deus, nós estamos trazendo para a consciência o nosso padrão de comportamento para dizer: isto não agrada a Deus e tem que vir para o domínio do Espírito e tem que vir para o tratamento de Deus. Eu tenho que colocar isso dentro de um programa. Então observa, e eu estou dando aqui como exemplo a glutonaria, tem a bebedice também. Observa que quando eu reconheço uma área da minha vida que eu não considero morto para o pecado, ela me domina. Por isso que Paulo diz: se você oferecer o teu corpo para a glutonaria, o resultado é aumento de peso e um desequilíbrio da tua condição física. E essa mulher disse que se ela continuasse comendo tanto açúcar como ela fazia antes, ela ia desenvolver diabetes tipo 2. Quer dizer, você não quer colocar aquela área no domínio, então você libera aquela área. Quando você libera aquela área, ela traz uma consequência que prejudica o teu corpo e que destrói você. Ou então você pega aquela área, traz para a presença de Deus e diz: eu preciso tratar esta área. E quando você pega aquele pacote que ele domina você, ou você pede ajuda de Deus, ou você pede ajuda do homem, ou você pede ajuda dos dois, e quase sempre você tem que ter ajuda dos dois para poder equacionar aquilo. Então, para quem você vai apresentar o teu corpo? Para a obediência do pecado ou para a obediência de Deus? Pai, nos ajuda a entender que certas áreas da nossa vida precisam ser trazidas como um pacote para tratamento. E esse tratamento exige a gente a buscar ajuda de ti e dos homens. Porque o pecado não pode ter domínio sobre nós. Mas nos livrar desse domínio, muitas vezes, exige de nós uma compreensão da tua libertação, um entendimento claro de como o Senhor faz as coisas.
Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Por isso nós agora vamos na pia de cobre. A pia de cobre é a hora de lavar a mão, os pés. E ela está em Romanos capítulo 6, o versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Deixe-me voltar à questão da glutonaria. Aqui está dizendo a quem eu vou submeter o meu corpo. Recente, alguns anos atrás, deixe-me contar a minha história pessoal. Quando eu me casei, o meu peso era em torno de 60 quilos. A minha altura diz que o meu peso deve ser em torno de 78 quilos. Então eu tinha 18 quilos a menos do que a minha estrutura corporal. Então minha esposa fez um movimento. Ela por um processo de alimentação natural, durante um período de uns 3 meses, eu passei por aquele processo de alimentação e saí de 60 para 78 quilos, e o meu peso se tornou o peso equivalente à minha estrutura óssea. Ok, então eu estou com 78 quilos. A partir dali, alguns anos atrás, eu saí de 78 quilos para 88 quilos. 10 quilos a mais. Quando eu cheguei a 10 quilos a mais, eu percebi que aquilo estava agravando o meu organismo e que eu tinha que reduzir o peso. E aí, resolvi que eu iria reduzir o peso tão somente pela mudança do hábito alimentar. E pela mudança do hábito alimentar, em 3 meses, eu desci de 88 para 82 quilos. Desci 6 quilos em 3 meses. Agora eu tinha que descer 2 quilos, de 80 para 78. 4 quilos, de 82 para 78. Eu tinha que descer mais 4 quilos. Levei 3 meses para descer de 88 para 86. Eu levei 3 anos para descer de 82 para 80. Quanto mais próximo a gente chega do nosso peso, mais difícil e mais prolongado é a mudança do hábito alimentar. Só que quando eu cheguei do 88 para 82, eu fiz um exame físico e foi constatado gordura no rins. Ou seja, de fato, se eu continuasse subindo o peso, eu estaria me prejudicando realmente. Então reduzi e continuei reduzindo. A partir dali, a minha alimentação passou necessariamente a passar por uma disciplina. Por quê? Porque se eu não me alimento conforme manda o figurino, o meu peso sobe. Então, diariamente, eu tenho que verificar aquilo que eu estou me alimentando para o peso ficar na posição que ele deve ficar. O que significa isso? Voltando aqui ao que Paulo diz. Aqui está o meu corpo. E no meu caso, eu estou falando da glutonaria. Aqui está o meu corpo. A quem eu vou oferecer o meu corpo? Eu vou deixar a questão do peso fora da disciplina e vou comer de qualquer jeito, independente das consequências? Ou eu vou colocar o meu corpo dentro da disciplina e vou entrar dentro de um cardápio de alimentação que vai fazer com que o meu peso reduza? A tendência natural do nosso corpo é não se submeter a uma disciplina. Então o que Paulo está dizendo é, nós temos que ter disciplina
Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo, ele reduzia o seu corpo à servidão, para que ele não envergonhasse aquele que o chamou. Então, o que Paulo está escrevendo em Romanos, ele está dizendo o seguinte: olha, o pecado, ele está dentro de nós. À medida em que o pecado, ele é uma ação de deterioração. O nosso corpo é corruptível, ele envelhece, ele enfraquece com o período do tempo. Então o nosso corpo tende a puxar a nossa carne para a indisciplina, para a desgovernabilidade, para o caos. Mas se nós temos o padrão de Deus, o modelo de Deus, nós dizemos assim: eu não posso ser como eu sou. Eu tenho que ser como Jesus é. Eu tenho que sair da onde eu estou e me tornar a imagem daquele que é o meu modelo. Ele é o meu modelo na mansidão. Ele é meu modelo na humildade. Ele é meu modelo no amor. Ele é meu modelo na paz, na longanimidade. Então eu olho para quem Jesus é, eu olho para quem eu sou no sentido em que eu estou, e eu digo, eu posso mudar o meu comportamento, eu posso mudar o meu coração, eu posso mudar os meus pensamentos. E aí eu vou me alimentar daquilo que me muda. Então Paulo vem e diz, não ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade. Aí você tem a mentira, tem que ser trazido para o controle do espírito. Você não pode continuar mentindo. A intriga, você tem que trazer para o controle. Não pode continuar intrigando. A dissensão, a briga, você não pode continuar brigando. Você tem que ser instrumento da paz. A idolatria, a perfídia, nas obras da carne, a discórdia, a inveja, você não pode continuar invejando. Aquilo tem que voltar para o domínio do Espírito. Então você tem que olhar para estas áreas da tua vida em que elas estão em desconformidade. E você tem que dizer, eu vou pegar esta área e vou trazer para o tratamento de Deus. Por que a gente tem que fazer isso? Paulo disse, se considere morto para isso. Quer dizer, isso que você está dizendo que é grande, isso que você está dizendo que te domina, isso que você está dizendo que te obriga, não domina, porque Jesus já morreu de uma vez por todas para isso, isso não pode comandar a sua vida. Então tome uma atitude. Se você não tomar uma atitude, o peso vai. Se você não tomar uma atitude para com a sua saúde deteriora. Se você não tomar uma atitude no seu comportamento, no trato com as pessoas, o seu comportamento no trato com as pessoas deteriora. Se você não bem relacionar com seus filhos, esse relacionamento deteriora. Então a área que a gente não se submete ao escrutínio de Deus, ao tratamento de Deus, ao processo de santificação, esta área deteriora. E nós temos a possibilidade de trazer esta área ao domínio de Deus. Pai, nos ajuda a enxergar as áreas da nossa vida que precisam de tratamento. Nós não podemos dar a desculpa de que aquilo está fora do nosso controle. Pelo contrário, ela pode ser submetida ao nosso controle pelo poder de Deus, pela ajuda das pessoas. Nos ajuda, Pai, a ter a humildade de reconhecer as áreas da nossa vida que precisam de tratamento e buscar o socorro em tempo oportuno. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora a gente consegue entender o altar de cobre, o verso 12 de Romanos 6.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A gente tem que ler isso aqui à luz de Gálatas, porque aí a gente lança melhor luz. O que é uma paixão? É um descontrole emocional, é um descontrole emocional em que a gente se torna inconsequente. A gente não mede por aquilo que busca. Há caminho que parece direito ao homem, o fim é morte, mas a gente não enxerga o fim. A gente só sabe que quer, mas não mede as consequências do ato. O ser humano, vamos comparar as nossas emoções com o mar. É impossível viver sem emoção desgovernada. Se você parar de frente do mar, o mar está o tempo todo mandando as suas ondas, como que pegando a areia do mar em assalto. Quando a gente vai no mar, na praia, a gente olha para a onda e o que a gente enxerga na onda? O prazer de brincar com a onda. A gente entra dentro do mar e quer que a onda venha sobre nós. Agora, observa um detalhe. A gente quer brincar com a onda. A gente acha bonito a onda do mar. Mas à luz da Bíblia, a onda do mar é um ato de desobediência permanente. Porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu um limite para o mar. O mar não pode avançar sobre a terra. E quando você enxerga o mar à luz da palavra de Deus, você entende a onda. Você fala, mas olha o que a onda está fazendo. A onda está querendo assaltar a terra. Ela está querendo avançar por sobre a areia da praia. Quando você olha a onda à luz dos olhos de Deus, quando a onda salta para cima da praia, da areia, e quando ela volta, é Deus trazendo ela de volta para o lugar. Ela não devia ter ido até lá. Então, o que para nós é uma brincadeira, para Deus é algo muito sério. Porque Deus olha para o mar e diz assim, mas eu já não falei para você, não vá para a praia, não tente assaltar a praia, fica quieto no teu lugar, a onda não fica, ela continua. A conclusão de Deus para com o mar, quando eu fizer o novo céu e a nova terra, o mar não vai mais estar lá. Eu não quero mais saber do mar. O mar é o retrato do pecado, em permanente desobediência contra Deus. E Deus olha para nós e vai falar assim, olha, enquanto você estiver nesse mundo, o teu corpo vai explodir em paixão descontrolada. Você tem que trazer isso para o teu controle. Agora vai chegar o dia que quando tudo terminar, eu vou te dar um corpo glorificado, para que nunca mais o teu corpo possa explodir em paixão. Significa que na eternidade eu não vou ter mais as minhas emoções negativas tentando pular para fora de mim. Eu vou ter elas nem vão existir, assim como o mar não vai existir. Tudo vai estar perfeitamente habilitado para servir a Deus. Mas hoje, Deus diz assim, você pode governar a sua vida. Jesus já morreu e já resolveu tudo. Você pode pegar qualquer área da sua vida e trazer para o domínio. Agora, você acredita que Deus lhe dá o poder e lhe capacita a dominar? Ou você vai abdicar do domínio e vai se entregar? É o que Paulo escreve aqui. Não reine, portanto, o pecado
no vosso corpo mortal. Para que você... Quando é que o pecado reina? Quando eu obedeço às emanações do meu corpo sem passar pelo crivo do exemplo, da imagem de Cristo. A santificação, ela é um processo de domínio sobre o desgovernado. A gente explode de ira, a gente justifica a ira. Por quê? Porque a gente não quer colocar a ira em tratamento. O que é colocar a ira em tratamento? É depois da explosão de ira, eu ir até a pessoa e pedir perdão. E reconhecer que eu errei antes de qualquer coisa. Isso é, e além de pedir perdão, pedir ajuda para mudar a maneira de fazer as coisas. Porque Paulo está dizendo, não deixe o pecado reinar, não deixe as pulsões do teu corpo dominar, não deixe as paixões te conduzir para aquilo que quebra as leis divinas. Mas não é 880, é reconhecer que você precisa de um processo de mudança. É reconhecer que você precisa da ajuda. É reconhecer que aquilo que está dentro de você é maior do que você e você sozinho não consegue ajuda. Ou não consegue se ajudar. Você precisa de Deus. Você precisa dos homens. É por isso que tão poucas pessoas querem andar na trilha da santificação. Porque quem anda na trilha da santificação precisa de ajuda, tanto de Deus quanto dos homens. E a coisa que mais as pessoas rejeita é se submeter à ajuda de alguém. Se você chegar e uma nutricionista falar assim para você, você tem que mudar a tua maneira de comer. Aí a hora que ela faz o cardápio, você olha para o cardápio e diz, eu não gosto de nada disso. E aí você não aceita a ajuda dela. Então nós somos assim. Mesmo que aquilo nos prejudica, a gente rejeita a ajuda porque a gente quer tudo do nosso jeito. Tudo ajustado no nosso quadrante. Mas aquilo que ajusta de acordo com a nossa vontade, as nossas paixões, faz o pecado reinar em nós. Nós precisamos nos submeter ao caminho de Deus, ao processo de Deus, à santidade de Deus. Jesus é o nosso modelo. E tudo aquilo que está em desconforme com esse modelo precisa ser trazido para a presença de Deus para submeter a um tratamento. A tribulação é o tratamento de Deus. Por isso que Pedro disse, muitas vezes importa a gente passar por tribulação, para que a nossa fé seja provada e aprovada. O que é a nossa fé? É colocar aquilo que está fora do nosso domínio, no domínio de Deus. É colocar aquilo que está trazendo prejuízo para nós, dentro dos conformes divinos. É pegar a imagem de Cristo e nos modelar de acordo com ela e caminhar em direção a ela. Então nós precisamos aprender a passar por processos de disciplina até chegarmos ao alvo que é Cristo. Pai, nos ajuda a encontrar as áreas da nossa vida que estão de fora do domínio do Espírito, que são movidas por paixões interiores que nos descontrolam, e trazer estas áreas para a tua presença. Aceitar a ajuda que vem do Senhor e a ajuda que vem dos homens, para que aquilo possa ser disciplinado e equacionado. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém.
Foi muito bom ter você nesta manhã com Deus. Venha para a minha comunidade, faça parte dos seguidores que estão comigo, para aumentar a relevância desta conta no Instagram, para que outros também possam se alimentar com a palavra de Deus como nós temos sido alimentados. Pegue esse aviãozinho, marque todos os seus amigos e mande esse vídeo para os seus amigos. Nós precisamos da disciplina de Deus para vivermos para podermos agradar a Deus em toda a nossa forma de viver. Que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado na presença de Deus.